Quem somos nós quando estamos num lugar que não fala de Deus? Quando estamos num lugar que não é propício a falar das coisas de Deus? Quem somos nós no âmbito da sociedade, irmão Anderson? Quem somos nós? Dito isso, irmãos, é forte, porque nós, como servos de Deus, temos que entrar em ambientes e fazer a diferença ou ser a diferença. Nós, no ambiente que não fala do Senhor, temos que estar com o nosso pensamento ligado no céu. Glória a Deus. Porque nós nunca sabemos o momento e a hora em que nós precisamos entrar em ação como servos de Deus. Eu costumo dizer que nós não podemos ser o crente camaleão. O crente camaleão, que ele está aqui dentro, ele é crente. Ele está lá fora numa festinha com os amigos bebendo, ele bebe. Ele está numa rodinha de amigo que fuma, ele fuma. Ele consegue se camuflar em todo o ambiente que ele entra. É o crente camaleão. Você vê no deserto, o camaleão, para ele não ser presa fácil, se ele está numa pedra marrom, ele se camufla de marrom. Se ele está na terra, que é uma cor mais de terra, ele se camufla na terra. E o crente, ele não pode ser um crente camaleão. Aonde ele entra, ele tem que ser a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Dito isso, irmãos, os irmãos que estão com as nossas Bíblias, a leitura ela é bem extensa, vou tentar ler rápido. O livro de Daniel, no seu capítulo de número 1. A leitura ela é um pouco extensa, irmãos, vamos tentar ser o mais breve possível, para nós poder entrar nesse assunto, né, irmãos? Não poder perder nenhuma parte, né? Daniel, no seu capítulo de número 1, no verso 1 também. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. E uma parte dos vasos da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos seus filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres mancebos, em que não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendido no conhecimento, e que tivessem habilidades para servir o palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na letra e na linguagem e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entrar eles se assentavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Belsassar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou o seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos
mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misaías e Azarias: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes e comer água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, conforme vires te hajas com o teu servo. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Até aqui, irmãos, tem mais algumas partes aqui. Depois os irmãos acompanham a leitura, porque é bem extensa, né, irmãos? E aqui vai contar, irmãos, a história onde o Senhor permite o povo de Jerusalém ser cativo ali, irmãos, onde o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, invade a casa do Senhor também. E ali a palavra vai dizer logo ali no início, irmãos, que eles levam de dentro da igreja a prata, o ouro dentro da igreja para levar para os seus deuses. E junto dessa situação, eles também levam os filhos de primeira linhagem de Jerusalém, irmãos. Levam homens de formosura, homens intelectuais, homens inteligentes. E aqui eu já tiro uma lição, irmão, desde o começo desta pregação, porque aqui diz que o inimigo Nabucodonosor, ele entra no templo, irmão Anderson, e saqueia o templo. Ele entra no templo e leva o ouro e leva a prata, irmãos. E aqui eu já tiro uma lição. O adversário, irmão Anderson, ele tem sim espaço livre para entrar dentro da igreja para fazer o que ele quer. Ele tem espaço livre porque tem gente que prega assim: o inimigo não tem força de entrar dentro da igreja, o inimigo não tem força de tirar ninguém daqui de dentro, porque passou dessa porta. Não, irmão, não é bem assim. O inimigo, ele não tem força, não tem poder de entrar dentro do nosso coração, se nós estiver firme na palavra. Mas dentro do templo, irmão, não quer dizer nada. Aqui nós estamos nos ajuntando para juntamente dar um louvor ao Senhor e juntamente aprender com a palavra de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, ele não tem acesso ao nosso coração, desde que nós estivermos firmes na palavra do Senhor. Glória a Deus. Tem muitos irmãos que adoram o templo, irmão Anderson, irmão Chiquinho. É lícito que nós se ajuntemos em templo, porque é uma boa comunhão. É lícito que nós estamos reunidos. Podemos chamar aqui de um templo, uma igreja, porque foi formada. Mas isso aqui foi feito pelo homem. Isso aqui foi feito, irmãos, é claro, com uma preparação de Deus, mas por mão humana. E muitos estão adorando o templo e esquecendo do principal aqui dentro, ó. Eita glória! Estão enriquecendo templos, mas estão esquecendo de blindar o principal, o coração, irmãos. Meu Deus! E aqui está a prova. Nabucodonosor veio e levou tudo do templo, e agora? Levou tudo, saqueou e levou para o Deus dele. E juntamente do saqueamento do templo, irmãos, levou os filhos de Jerusalém cativo. E aqui começa uma história muito bonita, irmãos, que a gente pode tirar tantas lições daqui para frente, irmãos. Porque aqueles homens, eles são levados cativo e ali é imposto para eles uma parte, irmãos, que eles se
o tempo que eles estivessem ali cativo, comessem dos manjares do rei. E ali começa uma forma, irmãos, de fazer com que aqueles meninos, aqueles homens, se esquecessem das origens deles. Então começa uma estratégia, primeiramente, de ter um banquete para eles, oferecida ao Deus. Os manjares. O vinho que o rei bebia, eles iam beber, a comida também. Mas tem 4 entre esses jovens que não se aceita comer do manjar. Que dentro deles eles tinham blindado o coração, como que eu estava falando. Tem muitos adorando o templo e esquecendo de blindar o coração. Mas aqueles jovens, eles estavam com o coração blindado. Glória. O Senhor nos trouxe hoje aqui, irmãos, para nos fazer lembrar que precisamos primeiramente de dentro ter uma blindagem espiritual, para que nada de fora venha nos tirar da presença de Deus. Glória. Aleluia. Então, irmãos, começa ali uma separação. Todos aqueles que for formoso, que tiver um bom entendimento de ciência e tudo, esses serão separados e serão treinados durante 3 anos. Para quê? Para servir o rei no palácio. E aqui é outra lição que eu tiro, irmão Anderson. Uma forma, o Senhor falou comigo, que a gente percebe que o rei ele se preocupou em ter os melhores perto dele. O rei se preocupou em pegar os melhores cativos, a perseguir os melhores, irmãos. E eu tiro uma lição muito bonita aqui, irmãos, que o adversário da nossa alma, ele não persegue quem está de qualquer jeito. Bom, Anderson, porque quem está de qualquer jeito já é dele. O adversário da nossa alma, ele persegue aquele que está procurando ser perfeito diante da presença de Deus. Glória. Se está sofrendo perseguição, dá glória a Deus, irmão. Eita glória! Se está perseguindo a tua vida, a tua casa, dá glória a Deus. Glória! Se dentro do teu coração você tem a certeza de que o Senhor está na tua vida e está vindo perseguição, dá glória a Deus, porque o adversário ele persegue aqueles que estão procurando ser perfeito diante de Deus. É como diz aquela história: ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Você vai tacar pedra em uma árvore que não tem fruto, para quê? Para cair galho na tua cabeça? Não. Você vai tacar pedra em árvore que dá fruto. Irmão, irmã que entrou aqui hoje, se estão perseguindo a tua vida, dá glória a Deus. É porque tem Deus na tua vida. É porque você está procurando ser perfeito diante de Deus. Aleluia. Glória. E é assim. E é assim, irmãos. O adversário ele cerca aqueles que querem ser perfeitos diante de Deus. Porque diz que eles nos cercam e ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. E a maior vitória dele, irmãos, é ver quem está firme, forte, cair. Eita. Mas o Senhor hoje abre os nossos olhos, irmãos. Aleluia. Nós estamos aqui para sofrer perseguição. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e receber pancada mesmo, irmão. Nós estamos aqui, irmãos, para sofrer pelo Evangelho como foi mesmo feito na oração. E nós temos que ter amor por isso. Senhor, só pedir, Senhor, me dá força. E glória ao teu nome que eu estou sofrendo perseguição. É um bom sinal de que o Senhor está na minha vida. Glória a Deus! Não é, irmão? É assim. Então, esses eles se rejeitam, irmãos. Então eles conversam com o chefe, esses 4. Daniel, um deles,
e disse: não vamos comer do manjar do rei. Irmãos, vocês conseguem entender que eles estavam numa pressão tão grande, irmão Anderson? Como rejeitar um manjar quando você está numa terra estranha? Quando você está sofrendo uma pressão? Mas eles não rejeitaram o nome do Senhor até na pressão, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles batem o pé e falam com o chefe: nós não vamos comer do manjar. E o chefe diz: como vocês não vão comer? E temeu a vida dele. Como vocês não vão comer? Eu não posso trazer outra coisa para vocês. Eu temo a minha vida. Que o rei Nabucodonosor, se descobrisse uma história dessa. Mas eu louvo a Deus que no meio da tribulação, irmãos, que no meio da perseguição, o Senhor sempre nos dá estratégia de escape. Amém. Ah, que não teve como, eu pequei, irmãos. Se nós buscar o Senhor dá estratégia. Aleluia. Você pode estar encurralado como um ratinho. Se clamar o Senhor, Ele nos dá estratégia para sair do pecado e da tentação. Glória. O Senhor é aquele que nos livra, irmãos, da tentação, do mal. É Ele que nos dá força. Porque se for por nós mesmos, irmãos, nós nos abusamos desses manjares. Mas quem nos faz livrar quando estamos encurralados é o Senhor. Imagina agora, irmãos, se nós parar para pensar, cada um que entrou aqui hoje, imagina um tanto de estratégia que o Senhor já deu na minha e na tua vida. Se você puxar na memória, você vai lembrar: Senhor, é mesmo, o Senhor me livrou daquela situação. Senhor, quando eu pensei que eu não ia sair, o Senhor me livrou. O Senhor é aquele que nos livra, irmão. O Senhor é aquele que dá escape para o crente que crê nele. Basta nós crer, basta nós buscar. E aqui foi um escape. Daniel não aceitou o manjar. E aí falou: olha, traga-nos legumes e água. Ele creu no Senhor. Aleluia. Ele creu que o Senhor ia fazer uma obra ali. Ele creu que o Senhor ia dar um escape para ele. Aleluia. Traga-nos legumes e água. Irmão, se nós pararmos para pensar, quem só come legumes e quem come um banquete, se nós for ver friamente com o olhar humano, não tem como. Não tem como quem está comendo, porque legumes ele é bom, mas com complementos. Mas só o legume, se nós comer durante um mês, nós não aguenta ficar em pé, irmãos. Mas quem sustenta o crente é o homem. É Deus, perdão, irmãos. É Deus que sustenta o crente. É Deus. E ali, irmãos, ele deu essa estratégia. E o Senhor também, movido do coração do chefe de ali, aceitou aquilo. Mas ele falou assim, ó. Essa parte é interessante também, irmãos. Ele falou assim, ó: mas como vocês vão comer só legumes? Quando eu for apresentar vocês para o rei, vocês vão estar com um semblante triste, com cara triste. Vai estar na cara de vocês que vocês vão estar comendo legumes. Vai estar na cara de vocês que vocês não vão estar dentro do padrão. Irmãos, o mundo olha para o crente e acha que o crente é triste. O mundo olha para nós, que nos reunimos, e fala: reunir todo dia, buscar o Senhor todo dia, que sem graça. Meu Deus. Porque o mundo ele prefere o banquete que está lá fora. Mas muitas vezes é melhor comer um arroz com ovo que dá sustância do que comer um banquete estragado. Não é assim, irmãos? Então, o mundo tem essa visão, irmão Israel. Buscar o Senhor todo dia, eu vou me divertir. Olha o banquete que tem aqui fora. E nós estamos aqui dentro dando glória a Deus. Senhor, a comida está boa. Senhor, que
Que maravilha essa preparação. É uma mensagem simples, Senhor, mas está tocando a minha alma. Obrigado, Senhor. Está me ajudando a entrar na glória. É um pouquinho, mas é o que o Senhor preparou. Glória a Deus por isso. E toda vez que nós entramos aqui, nós saímos dando risada e dando glória a Deus. E o mundo não entende. O mundo não entende o que nós sentimos aqui dentro. É a presença de Deus. É a alegria que está dentro da nossa alma, irmãos. Porque o crente ele tem que ser feliz, muitas vezes com um ganho lá fora, muitas vezes com um carro, amém. Deus preparou uma casa, amém. Mas a alegria maior do crente tem que ser a espiritual, tem que ser a que está dentro dele, irmãos. Porque o que adianta ter casa, ter carro, mas não ter alegria, não ter paz dentro do coração? É melhor estar comendo um arrozinho com ovo, um legumes e subir para a glória, do que estar comendo os manjares dessa terra e ficar. É a verdade, irmãos. O mundo não entende. O mundo não entende a alegria que nós sentimos, ainda que muitas vezes amargurado, triste com alguma situação, mas a nossa alma contente, irmãos, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer para nós. Irmãos, então, eles não se contaminaram, irmãos. Estavam numa terra estranha, estavam num lugar de costumes estranhos. E o adversário ele é tão assim que ele fez até mudar o nome deles. Mudar o nome deles. E queriam fazer eles ficarem 3 anos vivendo as práticas daquele povo, para que viessem a se esquecer das origens deles, viessem a se esquecer do Deus de Israel, irmãos. E se você parar para pensar, examinar, irmãos, tantas pessoas que já foram da igreja, que já pregaram o evangelho, e você olha hoje está irreconhecível. Meu Deus! E você olha hoje e já não tem mais aquele brilho, já não tem mais aquela alegria, porque já se esqueceu, porque já comeu do manjar desse mundo. O adversário ele é tão astuto que ele troca até o nome da pessoa, ele humilha. Meu Deus! Eu uma certa feita, irmãos, vi um irmão que era crente e vi ele no mundo. Irmãos, estava na droga, estava tudo. Você olha e fala, meu Deus, cadê aquele brilho? Cadê aquela paz? Cadê aquela alegria? Já não tinha mais, irmãos. E o adversário ele quer isso. Por isso que nós estamos todos os dias aqui, irmãos, para nós lembrar quem nós somos. E nós somos servos de Deus. Aleluia! Quando nós saímos aí fora, o mundo quer mostrar coisa diferente para nós. O mundo quer fazer nós esquecer quem nós somos. O mundo quer fazer nós esquecer a promessa que nós temos de vida eterna. E muitas vezes quem sai daqui e não volta, se esquece da promessa de vida eterna, irmão Anderson. Porque ele vai comendo do manjar, e vai se lambuzando do manjar, e vai se esquecendo da intimidade com o Senhor. Não busca mais o Senhor, não ora mais, não pratica mais a palavra, irmãos, e vai se esquecendo do que nós estamos fazendo aqui, e vai perdendo a alegria de buscar o Senhor. E o crente, quando ele perde a alegria de buscar o Senhor, ele está morto já, irmãos. O crente que ele não sente mais a presença de Deus dentro do seu coração, o crente que já não tem mais alegria de estar aqui dentro, o crente que já não sente mais a presença de Deus, o crente que já não sente mais aquele arrepio que nós sentimos, irmãos, ele está morto. Ele comeu do manjar lá fora e ele se esqueceu das origens dele passada, e o adversário já conseguiu arrancar ele de dentro da presença de Deus. Mas nós que estamos aqui, nós estamos lembrando hoje que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus, que nós estamos aqui buscando a glória eterna, que nós estamos aqui buscando ser servo do Senhor, que nós estamos aqui buscando fazer parte daquele grande povo que será lembrado por Deus. Irmãos, e manjar nenhum pode nos arrancar da presença de Deus, irmãos. Então, para encerrar aqui, irmãos, para encerrar rápido, eles comeram do manjar, eles comeram da estratégia que Deus deu para eles. Mesmo estando em terras estranhas,
Eles não se camuflaram no meio. Eles disseram quem eles são. Nós somos servos de Deus. Aleluia. Nós não nos misturamos. Aí você sabe o que você vai fazer. Se você vai nos matar ou se você vai nos obedecer o que nós estamos falando. Mas nós não nos prostramos a deuses. Nós não nos prostramos a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Então, irmãos, depois desse tempo, esses homens eles são levados todos na presença do rei. E o rei olha a todos e vê diferença em 4 irmãos. Olha que maravilha. O crente, onde ele anda, ele tem que fazer diferença. Quem olha tem que olhar e falar: isso aí tem alguma coisa que... esse aí é diferente. O próprio Senhor diz: sejam meus imitadores. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, irmãos. O crente, quando ele anda com Cristo, o crente, quando ele busca a Deus, ele começa a andar igual ele, ele começa a pensar igual ele começa a amar igual ele, irmãos. Quem está muito próximo de Deus, irmãos, não tem como esconder. Ele vai mostrar a origem dele, ele vai mostrar um RG espiritual. Ele é servo de Deus. Aí, irmãos, para encerrar, tem uma passagem, irmãos, que a gente tira uma parte negativa, mas a gente tira uma parte positiva também. Aí você vai ver quando Pedro ele está passando e olham para ele e falam assim: olha lá, é um deles. Não tem como negar, quem anda com Jesus vai parecer com ele. Não tem como, irmãos. Ah, mas Pedro negou. Aí já é a parte B, irmãos. Mas nós temos que tirar exemplo. Pedro andou com Jesus e ele foi reconhecido. Se você buscar a Deus, você vai ter um coração bom. Se você orar mais, você vai parecer um homem espiritual. Se você buscar a Deus, não tem como. O brilho de Deus vai estar na nossa vida. Não tem como esconder. Ainda que você pode falar: não tem como negar.